Olá, abençoados de Deus, graça e paz a todos vocês, que o amor de Deus esteja presente na vida de todos vocês. Hoje nós estamos aqui com mais uma palavra de fé e eu gostaria de falar com todos vocês, meus irmãos, que é um prazer estar aqui. É muita honra e muita glória que nós temos que dar a Deus, porque somente Ele pode nos dar a direção e o caminho. E hoje, antes de começar essa palavra, eu vou fazer uma oração. Eu gostaria que todos vocês que estão assistindo comigo fizessem essa oração, porque nós sabemos que é Deus que nos dá o alimento, é Ele que nos dá a palavra. Amém? Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas. Pai que tudo sabe, que tudo vê e que tudo pode. Que essa palavra, meu Pai, hoje, ela possa ser a palavra que vai edificar os seus filhos, que vai edificar, meu Pai, a vida de todos aqueles, Pai, que estão aqui buscando o Senhor, Pai. Que seja aqui agora, Pai, o seu filho, Pai. Que ele possa, meu Pai, agora falar aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor quer levar a cada um, meu Pai. Usa agora o seu filho, que o Espírito Santo possa manifestar agora na vida de todos nós e que possa trazer essa palavra agora, porque aqui, Pai, nós queremos fazer o certo, Pai, a palavra certa, usar o Evangelho, Pai, como a verdadeira ferramenta, porque sabemos que é Ele que o Senhor deixou para que nós possamos caminhar juntos, em união e em comunhão com o Espírito Santo, Pai. Que seja feita a Tua vontade. Amém e graças a Deus. Amém, meu irmão? Então, hoje nós vamos estar aqui falando sobre por que Jesus caminhou sobre as águas. Muitas vezes nós lemos a passagem na Bíblia e nós, às vezes, não entendemos. E tem muitos mistérios ocultos que a gente acaba, no dia a dia, lendo muito rápido e, às vezes, a gente não entende aquela mensagem para nós, ou aquela resposta que nós estamos esperando. E hoje eu gostaria de pedir a você que tem a sua Bíblia aí, você pode abrir em Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao 33, é a nossa palavra de hoje, amém? E você que ainda não escreveu, tá? Sinta-se à vontade, embaixo do vídeo aqui tem inscreva-se em vermelho, é só clicar, depois vai aparecer todos e clica no sininho, você vai estar nos ajudando a levar essa palavra e com certeza fortalecer, edificar a vida de muitas pessoas que você ama e todos aqueles que estão aqui conosco e que vão vir para o nosso canal, amém? Você que já é inscrito, um abraço, que Deus te abençoe poderosamente, e você que não inscreveu ainda, venha junto conosco, tá? Dê sua opinião, deixe seu comentário aqui no canal, amém? Então vamos lá? Aqui, ó, Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, enquanto ele descia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma? E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe, Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas? E Jesus respondeu: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus.
Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E, prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Meu irmão, olha para você ver que essa passagem aqui de Mateus, capítulo 14, versículo 22 a 33, ele nos conta como que Jesus, ele provou para aquelas pessoas, né, e até mesmo para o seu apóstolo Pedro, que era um dos que mais naquela época seguia Jesus e que tinha, né, uma fé maior entre os apóstolos, que o medo ele faz com que nós duvidamos. O medo ele faz com que nós desacreditamos no nosso Pai eterno, que nós desacreditamos em Jesus Cristo, né, o nosso Deus. Aqui nós podemos ver, nesse estudo aqui, que no versículo 25, fala que na quarta vigília, Jesus ele foi ter andando sobre o mar. Então, Jesus, ele pediu para que eles pudessem ir, porque ele já sabia, né, que ele iria fazer aquele feito. Porque ele já sabia do coração daquelas pessoas que estavam dentro do barco. Então, ele pediu para que eles pudessem ir na frente. E Jesus mostrou para nós aqui também que ele orou antes dele andar sobre as águas. Nós podemos ver aqui, ó, no versículo 26, onde que fala assim, ó, e os discípulos, ao verem no andar sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Então, ou seja, a primeira coisa que veio na cabeça deles ali é que era um fantasma, né? Que era, né, ou seja, um bicho, algo, né, sobrenatural, mas no coração deles não veio que era Jesus. Ou seja, que poderia ser uma salvação deles ali naquele momento, um livramento deles ali naquele momento. Mas eles já pensaram o quê? Pensaram em outras coisas, né? Pensaram em coisas do mal. Só que aí, imediatamente, né, Jesus, ele disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temas, não temais. Então, ou seja, nós, muitas vezes somos teimosos, muitas vezes nós somos medrosos. Nós deixamos de acreditar naquilo que é o correto, naquilo que é verdadeiro, naquilo que nós temos na mão, né, que é toda a palavra, todo o conhecimento, para acreditar em outra coisa, para acreditar nas coisas do mundo. E aqui nós temos mais uma passagem no 28 que Pedro disse a Jesus, olha só o que Pedro disse a Jesus, Senhor, né, se és tu de verdade, deixe que eu vá sobre as águas. Ou seja, então Pedro ali, ele duvidou mais uma vez de Jesus, né? E Jesus, vendo aquela situação, mesmo ele sabendo que Jesus não precisa dar satisfação para nós. Ele não precisa provar para nós nada. Mas como ele sabe que nós temos pouca fé e que nós somos pessoas que duvidam e que têm medo e que temos uma crença muito pequena, Jesus permite que Pedro ande sobre as águas, né? Mas, quando Pedro começa a andar sobre as águas, o que acontece com ele? No versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir. Gritou, salva-me, Senhor. Então, Pedro, mesmo com a fé que ele tinha,
ali e vendo Jesus, olha só, meu irmão, Pedro estava com Jesus, ele viu Jesus, Jesus conversou com ele, ou seja, ele tinha ali tudo para poder acreditar, para poder, né, firmar ali sobre a água. Mas ali houve o quê? Houve uma dúvida, houve um medo. E Pedro começa a afundar, submergir. E aí nós vemos o que Jesus quer conosco, o que Deus quer conosco. Né? Aqui, no versículo 31, olha o que Jesus faz. Ó. E prontamente, Jesus, entendendo e vendo a situação, Jesus estende a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Ou seja, Pedro, mesmo vendo Jesus, mesmo ele andando aqueles passos ali sobre a água, aí ele viu o vento, ele viu o mar, ele viu, né, a força e aquela situação que ele estava, e ele não acreditou e começou a duvidar, mesmo com Jesus ali do seu lado. Né? Podemos ver aqui, ó, subindo ambos para o barco, né, Jesus cessou o vento. E no 33 fala assim, ó, que e os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Então, meu irmão, essa mensagem de hoje é para que você possa ter no seu coração, né, no nosso coração, de que Deus, Jesus Cristo, Ele está na nossa vida. E tudo o que nós fizemos aqui, ou que nós vamos fazer, depende dele. É dele o controle, é dele o comando. Aqui, se você verificar bem a passagem, você pode entender que Jesus, ele deixou que essa condição acontecesse, para que ele pudesse mostrar para aqueles integrantes do barco, e até mesmo para Pedro, né, que nós temos pouca fé, que nós precisamos dele. E quando às vezes a gente fala assim que nós temos pouca fé, nós não falamos isso porque para desencorajar ou para que nós tenhamos dúvida, mas para entender que nós estamos sobre a mão dele, para entendermos de que nós necessitamos dele, nós dependemos dele. Então Jesus quis mostrar ali para Pedro e para os integrantes do barco que eles precisavam de Jesus. Mesmo ele tendo fé, ele precisava de Jesus. E foi o que aconteceu. Mesmo Pedro andando sobre a água, ele precisou da intervenção de Jesus na sua vida, ali naquele momento. E eu pergunto para você, meu irmão, quantas vezes Jesus já te pegou pela mão? Quantas vezes ele já te livrou? Quantas vezes ele já te curou? Quantas vezes ele já te libertou de uma doença, de uma enfermidade, de uma situação, assim como ele pegou Pedro ali pela mão. Então, meu irmão, todos os dias nós acordamos porque ele nos acorda, porque ele nos dá aquele sopro de vida. Quantas vezes nós desacreditamos de uma situação e depois nós olhamos e falamos, nossa, foi um livramento. Nossa, foi Deus na minha vida. Foi Deus na vida do meu filho. Foi Deus na vida do meu irmão. Foi Deus na vida do meu pai. Então, meu amigo, ó, ergue a cabeça. Vamos seguir em frente na comunhão com o Espírito Santo, na presença dele. Vamos nos encher todos os dias com a palavra, com o alimento que é Jesus Cristo. Esse é o caminho. Amém? Glória a Deus. Então, para você que quer entender mais um pouquinho, Mateus 14, do 22 ao 33. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe, que te dê todas as maravilhas desse mundo aqui, todas as dádivas para a sua vida e que você tenha o melhor dessa terra. Amém? E até amanhã, na nossa próxima Palavra de Fé. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja na sua vida para todo sempre. Amém. E diga graças a Deus por tudo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Deus abençoe.